Olá, tudo bem? Eu sou Alexandre, seja bem-vindo ao canal do Zero. Neste vídeo, vamos dar continuidade com o tema Codificando um Sistema Operacional e vamos começar a implementar o nosso kernel. Vamos nessa! Bom, precisamos entender algumas coisas antes de a gente começar a implementar nosso kernel. A gente implementou um bootloader, fizemos uma atividade, digamos, lúdica para aprender um pouco mais sobre o assembler, aprender sobre convenção de chamadas, treinar chamadas a subrotinas, a criar subrotinas, a trabalhar com pilha. E hoje a gente vai agora enxugar o nosso bootloader e o papel dele agora vai ser carregar nosso kernel na memória e executar o nosso kernel. Nosso kernel inicialmente vai ser um kernel bem simples em 16 bits, depois a gente vai trabalhar com um kernel mais avançado, ok? Em 32 bits. Bom, até agora a gente só trabalhou com um único arquivo. Então, o nosso bootloader foi esse arquivo, o arquivo todo em assembler, um arquivo feito para ter exatamente 512 bytes, sendo os 4 últimos bytes, aliás, os 2 últimos bytes sendo uma assinatura, né, um magic number, para que a arquitetura reconheça esse código como sendo um código inicializável. E esse arquivo foi compilado para o que a gente chama de binário flat, tá? Eu vou explicar já já mais detalhadamente o que é esse binário flat, tá? Bom, mas resumidamente, um binário flat é uma compilação exatamente para a linguagem de máquina, tá? Onde todo o código em assembler ele vira um conjunto de bytes referentes às instruções do opcode e do operando, né, das instruções, e juntamente com os dados que a gente utiliza dentro desse código. Tá? Então, todo esse código ele vai exatamente como ele está no arquivo ou lá no setor inicializado, exatamente como ele está lá, ele vai ser jogado na memória e carregado pela arquitetura. Tá? A gente viu que o bootloader é carregado no endereço 7C00, portanto, a gente utiliza essa essa diretiva de compilação para que todas as nossas instruções, elas sejam, os seus endereços sejam calculados, instruções e dados, né, sejam calculados tendo como início o endereço 7C00, tá? Então, a gente viu que todos os labels, né, por exemplo, o label imprime, o label end, o label MSG, eles são calculados tendo como início do endereço essa primeira instrução aqui, tá? E aí, sabendo qual é o endereço da primeira instrução, o montador vai saber exatamente quais são os endereços do label, e aí ele vai substituir o label pela instrução correspondente, certo? Beleza. Agora, o que acontece, tá? Agora a gente não vai ter só um único arquivo, a gente vai ter múltiplos arquivos, tá? E aí, o problema reside no seguinte fato, tá? Vamos lá. Eu estou dando um exemplo aqui simples de 3 códigos que podem ser executados em conjunto, um código se comunicando com outro código. E mais, em linguagens de programação diferentes. Tá? Então, eu tenho 2 códigos em assembler, que é esse código do lado esquerdo e esse do lado direito. E eu tenho um código em C, que é esse código aqui do meio. Qual é o problema agora? O problema é o seguinte. O problema é como que um código vai se comunicar com outro código sem saber ainda onde cada trecho de código se encontra na memória. Tá? Porque lembre, quando a gente vai compilar cada código isoladamente, certo? E no momento da compilação, o compilador ele não sabe que esse código vai estar junto com esse código, que esse código vai estar junto com esse código, e mais, ele não vai saber em que área da memória, em que posição da memória, cada trecho de código desse vai estar. Né? Ao contrário, quando a gente trabalhava com um único código, o compilador sabe exatamente onde está cada endereço. Tá? Aqui não. Tá? Então vamos lá.
Onde é que vai estar o start? Onde é que vai estar o next char? Onde é que vai estar o go to kernel? Onde é que vai estar o kmain? Então, o que é que esse código aqui está fazendo? Ele vai executar uma subrotina que foi feita em C. Isso aqui vai se transformar em assembler. Isso aqui, o kmain vai virar um rótulo, portanto, vai ser um endereço de memória. Tá? Mas, de antemão, o compilador não tem, que saber, não tem como saber, quando está compilando esse trecho de código em assembler, aonde que o kmain vai estar na memória. Tá? A mesma coisa aqui, ó, nesse código em C. Ele não vai ter como saber onde o print char que foi definido aqui nesse outro código, ele vai estar na memória. Tá? Então, ó, o que é que a gente precisa fazer? Aí é que vai entrar um detalhezinho aqui, muito importante, para a gente entender agora o que é que a gente vai precisar fazer e por que, que a gente vai trabalhar dessa forma. Tá? Então, assim, ó, a primeira coisa que tem que ser feito é o seguinte. A compilação agora ela não vai poder mais ser binário flat. Porque o que é a compilação binário flat, que foi o que a gente fez com o nosso bootloader? Tá? Ele compilava, convertia diretamente os rótulos nos seus endereços de memória exatos, aqueles endereço exato aonde cada label vai estar na memória e vai converter as instruções que fazem referência a esse label a esse endereço de memória. Tá? Como a gente não vai ter como saber de antemão onde cada label, onde cada rótulo, né, onde cada subrotina, onde cada label de variável, de dados, ele vai estar na memória, tá? A gente não vai ter como compilar para binário flat, ok? E aí, a gente vai ter que usar um recurso que é uma compilação para um arquivo objeto e futuramente um arquivo executável em um formato de arquivo objeto e um formato de arquivo executável. Tá? O que é que vem a ser esse formato de arquivo? Esse formato de arquivo é o seguinte. Quando o compilador ele compila para um arquivo objeto e posteriormente para um arquivo executável em um formato de arquivo executável, esse arquivo ele não pode ser, do jeito que está compilado no arquivo, jogado direto à memória e executado. Por quê? Porque ali ele não vai estar, ele vai estar compilado com as suas instruções de máquina, ok? Com os bytes referentes às instruções de máquina. Porém, os rótulos eles ainda não vão ser resolvidos, ou seja, eles não vão ter o endereço de memória ainda substituído pelo rótulo. Tá? Ao invés disso, o arquivo no formato de arquivo executável e objeto, tá? Um formato de arquivo objeto e um formato de arquivo executável, ele vai ter uma tabela de símbolos, onde ele vai, no lugar do rótulo, ele vai jogar um símbolo, e ele vai dizer, ó, esse símbolo pertence a tal rótulo. Para mais tarde, quando esses arquivos separados forem juntados, esses rótulos serem resolvidos com seu endereço real. Tá? Existem diversos tipos de arquivo, de formato de arquivo, né? Que é o ELF, COF, MATO e PE. Tá? Por exemplo, o ELF é muito utilizado pelo Linux, esse formato de arquivo aqui, e o PE ele é muito utilizado pelo Windows, certo? Então, esses formatos de arquivo, apesar de a gente ainda não o nosso sistema operacional ainda está nascendo, tá? E a gente já está falando de formato de arquivo, esse formato de arquivo vai ajudar a gente a resolver o problema de ainda não saber onde cada rótulo vai estar na memória e, portanto, substituir ele pelo seu endereço, tá? E vai facilitar a gente a construir o nosso kernel em uma linguagem, no caso C, e construir o nosso bootloader e o inicializador do kernel em assembler. Ok? Bom, então resumidamente, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, ó, que de antemão, cada arquivo desse vai possuir vários rótulos, tá? Eles vão ser compilados para um formato de arquivo específico e, portanto, primeiro vão virar arquivos objetos, cada um desses vai virar um arquivo objeto,
tá? E enquanto objeto, esses arquivos ainda não vão ter seus rótulos com os endereços resolvidos, tá? Depois, esses arquivos eles vão sofrer um processo de junção, todos eles vão ser unidos, os seus arquivos objetos vão ser unidos. A partir daí, o compilador vai saber onde cada coisa está na memória e aí ele vai resolver os seus rótulos, tá? E futuramente, com os rótulos resolvidos, ou seja, os rótulos sendo substituídos pelos seus endereços, a gente vai poder transformar esse arquivo em um binário flat e aí executar finalmente o nosso sistema operacional, tá? Bom, mas como é que tudo isso funciona? Vamos lá. A gente viu que nosso boot, né, o nosso bootloader, tá? Eu criei um arquivozinho aqui chamado bootasm, a gente vai trabalhar em cima dele. Ele vai ser o bootloader, tá? O nosso bootloader, ele tem que ser um arquivo binário flat. Por quê? Porque ele vai ser carregado pela arquitetura, tá? Então ele não vai poder sofrer nenhum passo intermediário aonde os seus rótulos vão ser ainda resolvidos como endereço de memória, tá? Então ele já tem que virar um arquivo que possa ser executado pela arquitetura, portanto seus rótulos já vão ter que estar resolvidos como endereço de memória, tá? E a gente viu que isso é fácil, porque como a gente sabe aonde esse código vai estar na memória, a gente instrui isso ao nosso assembler para fazer isso, tá? O próprio compilador ele já vai calcular aonde se encontra cada rótulo e, portanto, ele vai converter os rótulos nos seus endereços de memórias respectivos. Certo? Bom, então, a gente já fez isso, né? Para a gente compilar para binário flat, a gente usa o formato, né? O compilador NASM, né? Porque a gente está trabalhando com assembler. Traço F vai dizer qual é o formato dele. E a gente vai utilizar o formato bin, que é o binário flat. E aqui a gente pega o nosso arquivo fonte em assembler e converte no binário flat respectivo, tá? Aqui está o código em binário flat. Veja que não existe nenhuma referência a rótulo nenhum. Ele já está com todos os seus endereços resolvidos. Então, exatamente como ele está aqui, ele vai para a memória e vai ser executado pela arquitetura, tá? Agora, ó, como é que ficam esses outros 3 arquivos, tá? Então, veja só. A ideia é o quê? A ideia é que esse arquivo carregue, tá, esses outros 3 na memória e que ele dê um salto para o início desse bloco de 3 arquivos, digamos assim, de 3 trechos de código na memória, para que isso aqui seja executado, tá? Então, isso aqui vai basicamente fazer parte do nosso kernel, tá? Bom, então como é que isso é feito? Então, compilamos o nosso bootloader, tá? E aqui, ó, vamos ter que compilar isoladamente nossos 3 arquivos que vão fazer parte do nosso kernel. O kernel try, que é o arquivo que vai carregar o compilado em C do kernel, tá? E o compilado em C do kernel, ele vai usar uma função criada em assembler, tá? Para imprimir alguma mensagem na tela, ok? Tá, o que cada arquivo desse está fazendo não nos interessa ainda, a gente vai desenvolver junto esses arquivos, tá? O que interessa é o processo de compilação por enquanto aqui, tá? Agora sim, ó. Bom, que formato de arquivo a gente vai utilizar? Eu vou utilizar o ELF, tá? Que é o bastante utilizado no Linux, mas a gente poderia usar qualquer um desses, certo? Bom, então, para a gente utilizar, para a gente compilar, ao invés de compilar em binário flat, a gente compilar num formato de arquivo, no caso o ELF, tá? No assembler, a gente vai usar o ELF32 como opção de formato de arquivo, tá? Então veja, eu vou compilar esse kernel ASM para um kernel.o, ele vai virar um arquivo obj, tá? Um arquivo objeto. No C,
O GCC, ele por padrão já compila, se eu tiver na plataforma Linux, ele já compila para o formato ELF, tá? Então não preciso especificar nada, tá? Só tenho que forçar o seguinte, ó, como eu vou compilar um arquivo em C, tá? E o nosso código ele vai ser 16 bits ainda, tá? Por que nosso código vai ser 16 bits? Porque se você for olhar aqui, ó, esse código ele vai rodar uma subrotina que é o print char, tá? De outro arquivo em assembly que está em 16 bits e que está usando a interrupção da BIOS, tá? A interrupção da BIOS ela só funciona em 16 bits, tá? Então eu tenho que usar essa flag M16 para dizer que o formato do nosso arquivo compilado vai ser em 16 bits, tá? Uma outra coisa que a gente precisa fazer é usar isso aqui, ó. F-free stand. O que é que significa isso? Bom, a gente está criando um sistema operacional. Quando a gente está usando uma linguagem C para compilar um arquivo em cima de um sistema operacional, não é um arquivo do nosso sistema operacional, o compilador espera que a gente use pelo menos a biblioteca stdio, né? stdio.h. A gente dá um include lá em stdio.h. Tá? Só que o que acontece? O stdio.h ele chama callbacks, ou melhor dizendo, ele chama system calls, chamadas de sistemas criadas pelo sistema operacional. Por exemplo, um printf, quem cria a chamada de sistema que o printf lá do C vai executar é o sistema operacional. E a gente está criando o nosso sistema operacional. Não existe essa chamada de sistema. Por exemplo, um exemplo básico aqui, ó. A gente criou uma chamada de sistema chamada printchar. Tá? A gente que criou. Não existe essa chamada de sistema pronta quando você está criando um sistema operacional. Tá? E o nosso print está chamando esse printchar. Ok? Então, ó, isso é uma rotina que lá no C, quando você compila usando o stdio, está chamando do sistema operacional da plataforma que você está compilando aquele código em C. Você está compilando no Windows, ele vai chamar a chamada de sistema para printar um caractere ou printar uma string construída pelo sistema operacional do Windows. Quando a gente está compilando no Linux, ele usando o stdio, ele está fazendo uma chamada de sistema para imprimir um caractere, uma string, que foi construída pelo sistema operacional Linux. A gente vai falar mais sobre chamadas de sistema, a gente vai implementar as nossas chamadas de sistemas também, tá? Só adiantando para vocês entenderem o processo. Então, ó, como a gente não vai poder usar biblioteca nenhuma, porque todas essas bibliotecas do C, elas usam chamadas de sistema do sistema operacional. E a gente ainda está implementando o nosso sistema operacional. Essas chamadas de sistemas não existem, certo? Para a gente avisar o C, ó, esse código que eu estou compilando é um código de kernel, tá? É um código em que não utiliza biblioteca nenhuma padrão do C, tá? Então a gente usa esse f-free-stand para avisar isso e não dá problema nenhum na nossa compilação, tá? Então a gente está compilando esse arquivo C aqui, que eu chamei de kernel, e convertendo ele no obj. E estamos fazendo a mesma coisa para esse arquivo de chamada de sistema que eu chamei de printchar, né, para imprimir um caractere, compilando da mesma forma que eu compilei o kernel em try, ok? Veja, não se preocupe ainda com essa diretiva que a gente não viu ainda, global, diretiva externe, a palavra reservada externe do C também, eu vou falar sobre isso mais tarde, tá? As sections também, que eu vou falar daqui a pouco o que é que significa isso. Bom, quando esses 3 arquivos forem compilados, eles vão virar arquivos OBJ. Aí vamos lá, vamos entender aqui. Veja que tem uma certa diferença de um arquivo objeto, OBJ, ou objeto, um arquivo O, né, quando a gente compila dentro do Linux, para um arquivo binário flat. Vamos lembrar aqui do arquivo binário flat, ó. O arquivo binário flat, ele não tem nada, ele tem as instruções compiladas, na verdade não vão ser, isso aqui é só uma visualização das nossas instruções,
né, em mnemônios, mas na verdade isso aqui vira os bytes, né, os bytes referentes a cada instrução. Mas aqui é só para mostrar para vocês que não existe referência a rótulo nenhum aqui, tá? Os seus endereços já foram resolvidos. Já aqui, ó, o que é que acontece? Ó? Vamos ver a seguinte coisa aqui. Ó. Aqui eu tenho um arquivo kernel.o. Veja que no arquivo kernel.o, vamos ver um exemplo aqui. O arquivo kernel.o, aliás não, kernel_try, né? kernel_try.o, ele tem um start, um next char, um go_to_kernel, um msg. Veja que todas os rótulos ainda não foram resolvidos, tá? Eles estão aqui bonitinhos dentro do arquivo obj, tá? E aí o que que acontece, ó? O kernel_try, ele faz, por exemplo, um call kmain. Então ele está dizendo o seguinte, ó, execute um kmain, você tem que executar um kmain, mas a gente ainda não sabe aonde esse kmain vai estar na memória, tá? Outra coisa aqui, ó, o kernel.c, execute o print char, ó, 3 vezes aqui executando o print char, mas a gente ainda não sabe onde esse print char vai estar na memória. Então, o que é que ele avisa aqui nos arquivos objotas, tá? Vamos lá no call kmain. Call kmain aqui virou o quê? Virou um call 11. Esse 11 aqui, gente, não é o endereço de memória do kmain, porque ele não sabe aonde o kmain ainda vai estar. O kmain está em outro arquivo, esses arquivos ainda não foram unidos, e eu não sei onde cada coisa vai estar na memória. Mas o que é esse 11 aqui? Lá no cabeçalho do arquivo obj, ele diz que o 11, ó, offset 11, é referente a um rótulo chamado kmain. Tá? Então, ó, veja que as instruções elas foram compiladas, certo? O seu opcode das instruções foram compilados perfeitamente, mas o operando ainda faz referência a índices, né? E esses índices não significam a memória, significam uma informação dizendo a qual rótulo ele está se referenciando. Isso mais tarde vai virar um endereço de memória. Tá? A mesma coisa para o kernel, o objeto do kernel, no kernel.o. Vamos lá, o kernel.o, onde ele chama o print char. Tá? Isso aqui está em C, isso aqui já está em Assembly, porque foi compilado. Mas acreditem em mim, ó, o primeiro print char que ele chama é esse call 31 aqui. Ó, tá? Aí vamos ver lá o que é o 31. Ó. O 31, ó, o 31. O 31 é um índice referente ao rótulo print char. É como se ele estivesse dizendo aqui, ó. Você aqui vai fazer um call em um print char, mas a gente ainda não sabe onde está o print char na memória. Ok? E por fim, a gente tem um outro arquivo, objeto, que é o arquivo do print char, e que também não tem nenhum endereço de rótulo ainda resolvido. Tá? Então, ó, esses arquivos objotas, eles viraram esses arquivos objotas depois que a gente executou essas 3 linhas aqui, ó, de comando para fazer a compilação desses arquivos. Então, esses arquivos foram compilados em ELF, ok? E, portanto, os seus rótulos ainda não foram resolvidos. Tá. Mas agora, qual é o processo para fazer com que todos esses meus arquivos objetos eles sejam unidos, sejam jogados em uma determinada área de memória, comecem em uma determinada área de memória, em que ordem eles vão estar na memória, e aí, a partir daí, a gente vai poder, o compilador vai poder resolver os endereços de cada rótulo. Tá? Esse processo, ele é chamado de linkedição. Tá? Ok? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte. A gente precisa fornecer uma instrução para o linker. O linker é aquele cara que vai unir todos os arquivos objetos em um único arquivo, tá? E esses arquivos agora eles vão ter os seus rótulos resolvidos como endereço de memória. Ok? Então a gente precisa fornecer uma instrução para esse linker, para que esse link una esses arquivos conforme a gente instrua a ele. Certo? Então, ó, geralmente um arquivo que a gente vai construir para enviar
ao link editor. É um arquivo que tem uma extensão LD. Eu estou chamando aqui de linker.ld. Ele vai ter pelo menos uma, digamos assim, um bloco que a gente chama de sections, tá? E esse bloco de sections ele vai começar em um endereço, ok? O que é que significa esse endereço? Esse endereço foi um endereço escolhido por nós. A gente está dizendo o seguinte, ó, eu quero que todo o meu código, né, unido, daqueles 3 arquivos, objetos, ele comece no endereço 1000 em hexadecimal. Por que o endereço 1000 em hexadecimal? É um endereço que ele está livre para a gente usar. Tá? Então foi um endereço escolhido. Lembre, a gente poderia escolher outro endereço qualquer também. Tá? Lembre que o nosso bootloader, quem escolhe o endereço para onde ele vai é a arquitetura, que é o endereço 7C00. Tá? Aqui, depois que o bootloader é carregado, o bootloader vai carregar o nosso kernel no endereço em que a gente vai especificar. Tá? Então, a gente precisa informar, se eu especificar que o endereço que o nosso kernel vai ser carregado, eu estou dizendo que o nosso kernel vão ser todos esses 3 arquivos juntos, tá, gente? Que é o kernel entry, o kernel C e o printchar. Tudo isso aqui vai fazer parte do nosso kernel. Então, quando a gente unir todos eles unidos, né? Todos os objetos unidos com seus rótulos resolvidos com endereços respectivos, eles vão virar um único arquivo que vai ser o arquivo do nosso kernel. Tá? E eu estou dizendo a ele que eu tenho que informar para o nosso link aonde esse blocão de arquivos vai começar na memória. Tá? Então, se eu definir lá que o meu bootloader vai carregar esse bloco, esse kernel, esse trecho de código do kernel vai iniciar no endereço 1000 em hexadecimal, eu tenho que avisar para o meu linker, tá? Que todos os endereços que ele for calcular desses 3 arquivos objetos juntos vão começar no endereço 1000 em hexadecimal. Tá? E aí como é que a gente faz isso? Através desse símbolo, a gente bota um ponto, um igual e vai dizer, ó, minha seção, que é uma única só, tá? Eu posso criar outras também, se eu quiser, vai começar no endereço 1000 em hexadecimal. Ok? Bom, mas veja só, o que é que vem a ser uma section? Tá? Uma section, veja só, uma section são regiões lógicas definidas no nosso código em Assembly. Então, lá no nosso código em Assembly, a gente pode definir uma section. Tá? Ou essas sections, elas são criadas ou definidas pelo compilador, quando ele compila um arquivo em C, por exemplo. Porque em C a gente não tem como definir uma section. Tá? Então, quem cria essas sections é o compilador. Tá? E essas sections são organizadas pelo linker. Tá? Bom, eu vou falar mais tarde o que significa cada section dessa. Tá? É que eu tenho uma section text, uma section data, uma section ROData e eu tenho uma section BSS. Tá? Eu vou falar o que é cada section dessa. Tá? Mas, por exemplo, resumidamente, a gente define uma section text, tá? Para um trecho de informações referentes a instruções. Tá? A gente define uma section data, rodata ou DSS para um trecho de informações lá do nosso arquivo referentes aos dados, tá? E não a instruções. E aí o que é que acontece? O que é que a gente está dizendo aqui para o nosso link? Ó, quando você for juntar todos os arquivos objetos, pegue todo o bloco lá dos nossos arquivos que tem as seções textos e coloque aqui em primeiro lugar. Coloque todos eles juntos. Então, é uma forma de organizar. Ó, todas as instruções de todos os arquivos objetos vão estar nessa região aqui. Logo depois, eu vou ter todas as regiões que possuem a section datas em um outro lugar abaixo do text. Certo? E aí eu organizo o que é instrução em um lugar, eu organizo o que é dados em outro lugar. Tá? Rodata e BSS também são dados, mas a gente vai falar já já o que é que significa cada coisinha dessa. Tá? Bom, o importante é o seguinte, ó, que essas seções, a arquitetura não entende o que é seção. Tá?
Isso aí é uma forma de a gente organizar o nosso código lá compilado, ok? Além disso, o nosso sistema operacional ele possui uma funcionalidade chamada de loader. Tá? O que é o loader? Toda vez que eu executo um programa em cima do sistema operacional, sei lá no Windows, quando eu rodo um Word, um Excel, no Linux, quando eu rodo um LibreOffice ou qualquer outro programa, tá? Aquilo ali vai virar um processo. A gente vai falar sobre processo mais tarde, tá? E aí um processo é um programa em execução. O sistema operacional ele não sabe de antemão, tá? Onde o nosso código vai estar na memória. Por quê? Porque eu posso ter várias coisas rodando lá no sistema operacional, e o sistema operacional, uma das funções que é gerenciamento de memória do sistema operacional, é localizar aonde tem a memória disponível para a gente executar o nosso programa. Tá? Além disso, quando o sistema operacional ele carrega nosso programa para essa região de memória, ele pode ainda proteger algumas regiões de memória contra a escrita, tá? E contra a execução. Então, quando o sistema operacional sabe que um trecho de memória ali tem uma section text, o que ele vai fazer? Ele vai se comunicar com o hardware e dizer, ó, proteja esse trecho de código contra a escrita. Então, isso impede que outros programas tentem escrever, tá, alguma coisa numa região que é região de instrução. Tá? Aí a arquitetura ela gera uma exceção e impede que isso seja feito. A mesma coisa para os dados. Ele impede, o sistema operacional pode dizer, ó, ali tem uma região de dados, então eu vou impedir que, vou informar a arquitetura que aquela região ela não pode ser executada. Eu não posso dar um jump para aquela região. Tá? A mesma coisa. Se isso acontecer, a arquitetura ela gera uma exceção e impede que isso aí seja feito. Tá? Então é por isso que existem essas sections. Bom, mas como é que eu vou linkar os arquivos, né? A gente viu que a gente tem o kernel entry, a gente tem o kernel e a gente tem o print char. Vamos olhar os códigos fontes originais, tá? O kernel entry, ele chama o kmain, que está no kernel C, definido no kernel C, tá? E o kmain chama o print, que por sua vez chama o print char, que está definido no print char.asm, tá? Então, ó, eu preciso primeiro colocar o kernel entry primeiro na memória, logo depois o kernel, logo depois o print char. E é exatamente isso que a gente faz aqui, ó. Então, o que é que o LD é o arquivo que vai fazer a linkagem, tá? Aqui é o tipo de formato, ele é um ELF também. E aqui eu estou dizendo, ó, qual é o arquivo que vai organizar o código, esse cara aqui, certo? E ele vai primeiro colocar o kernel, depois o print char, ou kernel entry, depois o kernel, depois o print char. Tudo isso aqui ó, vai ser unido em um único arquivo que eu chamei de kernel.elf. Ok? Então, ó, depois de feito isso, esse cara vai dizer, ó, vamos começar tudo no endereço 1000 em hexadecimal, ou seja, o kernel entry, a sua primeira linha de código, vai estar no endereço 1000. Ou seja, ó, o start aqui, ó, o start é o primeiro label, tá? Portanto, o start ele vai começar no endereço 1000, ou seja, ó, a primeira linha de código, que é do kernel entry, porque eu coloquei ele como primeiro lá na link edição, tá? Vai começar no endereço 1000. E aí, a partir daí, ó, todos os rótulos eles vão ser resolvidos tendo como início esse endereço, tá? Então veja como agora as coisas vão estar resolvidas, como os rótulos agora eles vão estar resolvidos, tá? Lembre que esse call, ó, ele faz um call no kmain. Ele agora já sabe onde o kmain está na memória. Ele sabe onde o kmain está na memória agora, porque todos os arquivos foram unidos e a gente começa no endereço 1000 em hexadecimal. Portanto, ele já calcula aonde está cada rótulo. Então, onde é que está o kmain? O kmain está no kernel.
tá? Tá resolvido aqui no kernel. Então vamos ver que o camin, ó, ele começa no endereço 109E. Não é isso mesmo? Onde é que está o endereço 109E? 108A. Tá aqui, ó. 109E. Olha o caminho aqui. Certo? Então ele pega, substitui o rótulo camin pelo seu endereço corretamente agora. Certo? Que mais? O print, ele agora, ó, ele chama o print char, ó. A primeira vez que ele chama o print char, ó. Print char, tá vendo? Então ele sabe agora onde o print char tá. O print char ele tá no 10E0. Vamos ver se é isso mesmo? Olha o print char onde é que tá, ó. No 10E0. Então ele já está convertendo todos os endereços normalmente. Então esse arquivo ele já está quase um binário flat. Ok? Bom, mas o que acontece? Esse arquivo aqui, ele ainda não é um binário flat. Por quê? Porque ele ainda possui aquela tabela de índices, ele ainda possui os rótulos, eles foram resolvidos, os seus endereços foram resolvidos, mas essa tabela de índices, esses rótulos ainda existem dentro do arquivo. Então, se eu simplesmente pegar o arquivo como está aqui e jogar na memória e tentar executar, ele vai dar erro. Tá? Aí você fala, por que isso aqui eu já não posso tirar? Por que a link edição, já que ele já resolveu todos os endereços, né? Ele resolveu aonde está o camin, ele resolveu aonde está o print char, né? E todos os outros rótulos. Por que ele já não tira essa tabela de índices? E essa tabela de índices que eu falo é essa tabelinha aqui, ó, tá? Para saber onde está cada rótulo, tá? Por que ele não tira já essa tabela de índices, né? Bom, pelo seguinte, vamos lá. O linker, ele conseguiu resolver já nessa etapa, né? Ele conseguiu resolver os endereços, porque a gente está fazendo um processo que a gente chama de relocação estática, tá? O que é a relocação estática? A link edição, no seu processo de converter, né, o código num código binário já com seus endereços resolvidos, ele resolve o endereço nesse processo de link edição. Tá? Acontece que eu tenho também um processo de relocação dinâmica. O que é que vem a ser isso? Bom, é o seguinte, o sistema operacional, como eu havia falado antes, ele tem um recurso que é chamado de loader. Tá? A gente vai construir o loader do nosso sistema operacional e a gente vai usar esse processo de relocação dinâmica e vai aproveitar o formato de arquivo ELF para isso. Tá? Então, o que é a relocação dinâmica? Aqui está sendo uma relocação estática, que é o padrão. Tá? Uma relocação dinâmica é o seguinte, ó, o sistema operacional, mesmo depois de ter linkado, né, unido todos os arquivos OBJs, ele ainda não tem como saber onde vai estar cada rótulo. Tá? Por quê? Porque um sistema operacional, o local aonde a gente vai jogar na memória um programa em execução, ele é dinâmico. Tá? Então, horas, por exemplo, eu abro um Word em um determinado momento, abro o Word em um outro momento. Tá? Em cada momento em que eu abro o Word, certo? Eu vou ter uma área de memória disponível em outro lugar. Tá? Porque o sistema operacional ele é dinâmico. Eu tenho vários processos rodando, vários programas rodando, certo? E em cada momento eu vou ter áreas de memória disponível, áreas de memórias ocupadas. Então o sistema operacional vai ter que gerenciar essas áreas de memória para saber quais áreas de memórias estão livres para eu colocar o meu código. Ou para eu liberar um espaço de memória para um ponteiro, por exemplo. Certo? Então, ó, no momento de compilação e de link edição, tá? Para um aplicativo de usuário rodando dentro de um sistema operacional, a gente não tem como saber aonde os endereços de cada rótulo vão estar, certo? Portanto, o ELF ele mantém aquela tabela de índices de rótulos que chama tabela de relocação, tá? Porque aquilo ainda não vai ter um endereço final para ser convertido o rótulo. Tá? Esse endereço vai ter que ser convertido
pelo próprio sistema operacional, pelo próprio loader do sistema operacional, quando ele descobrir em que área de memória aquele programa vai ser executado. Vai ser copiado para ser executado. Tá? Bom, então o que é que acontece? A gente precisa ainda... Aí por que o nosso sistema operacional ele faz uma compilação estática, né? Ou melhor dizendo, faz uma relocação estática? Porque a gente sabe que o nosso kernel, que é o código do sistema operacional, ele vai estar em um endereço que a gente vai definir. Não é dinâmico. Horas nosso kernel vai ser rodado aqui no 1000, horas nosso kernel vai ser rodado no 3000. Não. Ele vai rodar sempre num local que a gente definir e aquilo ali nunca vai mudar. Tá? Então, portanto, dá para o processo de link edição, tá? De compilação e link edição, já resolver esses rótulos para seus endereços respectivos. Tá? Então, a link edição do nosso kernel é uma link edição de relocação estática. Tá? Mas, enfim, ele mantém sendo estática ou dinâmica essa tabela de relocação. Tá? Essa tabelinha de relocação, junto com seus rótulos estão lá dentro do nosso arquivo. Bom, mas a gente precisa tirar isso, então aí a gente vai ter que fazer um processo final para retirar essa coisa, tá? E aí o que é que a gente vai fazer? Bom, o passo final é retirar o cabeçalho, que é essa tabela de relocação, tá? Tirar todos os rótulos e transformar finalmente o nosso arquivo em binário flat. Tá? Depois que a gente transformar o nosso arquivo em binário flat, a gente vai concatenar eles. Tá? Na verdade, a gente vai concatenar eles não. Tá? Eles já estão concatenados no kernel F, mas o kernel elf vai ser concatenado com o bootloader, tá? Que já é binário flat. O bootloader aqui, que já é binário flat. Tá? E como é que a gente vai fazer isso? Bom, aí a gente vai usar um outro aplicativo que é o OBJCopy. Tá? Então, o que é que o OBJCopy faz? Ó? Essa opção "-o binary", ele vai pegar o kernel F e transformar em um kernel bin, que é o binário flat. Certo? Então, com esse processo aqui, ele vai retirar todo o cabeçalho, toda aquela parte de relocação, de tabela de relocação, e vai tirar todos os símbolos, rótulos, etc. E ele vai aqui, ó, que é só um trecho de código lá do kernel bin. Veja que ele agora não tem mais nem nada de tabela de relocação, de símbolos, de rótulos, nada. E todos os seus endereços já estão resolvidos. Ou seja, isso aqui já virou um binário flat. Tá? E aí o processo final é a gente concatenar o binário flat do nosso bootloader, que é esse cara aqui, concatenar ele com o binário flat do nosso kernel. Ok? Quando todos estiverem concatenados, aí sim a gente já pode jogar ele para a memória, tá? E mandar executar o nosso kernel. Ok? Bom, então veja só. Concateno, primeiro eu coloco o bootloader, para depois o kernel. Tudo isso vai virar um os.img. Eu chamei de img, mas podia chamar de bin também, tá? Então isso aqui é a imagem, digamos assim, do nosso sistema operacional, que foi aquilo que a gente fez para executar no QEMU, né? Eu posso pegar esse cara aqui e executar no QEMU diretamente, ele vai emular, tá? Ou eu posso, através daqueles aplicativos que eu falei para vocês, por exemplo, o DD no Linux e agora eu não lembro lá do Windows que tem, qual é o que a gente usa, mas eu posso pegar esse cara, copiar lá no setor de inicialização do nosso disco e rodar numa máquina real que tenha suporte a Legacy. Ok? Então veja só, vamos ver aqui uma coisinha aqui no nosso bootloader. Tá, o nosso bootloader, a gente vai desenvolver esse código aqui, tá? O que é que esse código faz? Ele carrega o nosso kernel, que vai estar no disco, tá? Para a memória, para o endereço 1000, e aqui ele dá um jump, ó, dá um jump para o endereço 1000, tá? A gente sabe que o 1000 está começando lá o nosso kernel em try, tá? Então, que é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui vai estar no endereço 1000. Ou, desculpe, esse cara aqui... Ah, não, aqui já é o nosso bootloader, tá? Eu vejo que o nosso bootloader ele dá um jump para o 1000. Esse cara aqui já está começando no endereço 1000, então ele vai vir para cá, ó.
certo? E aqui, a partir daqui, já é o nosso kernel, tá? Veja, isso aqui só é um trecho de código do kernel que eu colei, que não vai dar para colar todo o trecho de código, certo? Mas vamos lá, ó. Como a gente concatena esse cara aqui, tá? Primeiro vem o bootloader, tá? Unido com o nosso kernel, tá? O nosso bootloader, ele vai ser carregado, todo esse arquivo aqui, ele vai ser carregado no setor 1 do nosso disco. Eu estava na dúvida se o setor de inicialização era o 0 ou se era o 1, tá? Mas agora eu tirei essa dúvida. O setor de inicialização é o setor 1, tá? Todos os setores, eu já falei isso com vocês, eles possuem um tamanho de 512 bytes. Então, o nosso bootloader, ele ocupa todo o setor 1, tá? Porque ele tem 512 bytes, certo? Logo, a partir do nosso setor 2, está concatenado o código do kernel, tá? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Vamos dar uma olhadinha no código, a gente vai comentar mais detalhadamente sobre esse código, tá? Veja, o que é que eu faço aqui, ó? Essa informação é o setor inicial aonde eu vou carregar, tá? Isso aqui é uma interrupção da BIOS, eu vou falar mais detalhadamente sobre ela, tá? Mas aqui só para a gente entender esse processo. E aqui eu estou dizendo, ó, carregue a partir do setor 2 físico, porque o 1 está o kernel, 4 setores. Tá, eu estou dando um tamanho de, sei lá, cada setor é 512, de 2K. Nosso kernel não está desse tamanho ainda não, mas ele vai ficar bem maior do que isso, certo? Mas aqui eu já estou exagerando, dizendo, ó, carregue a partir do setor 2, mais 4 setores e jogue na memória. Então isso garante que eu já vou jogar meu kernel todo lá na memória, tá? E no endereço 1000. Aqui eu dou o salto para o endereço 1000, ok? Então, é por isso que tudo aí agora faz sentido, tá? E o nosso kernel vai ser executado, tá? Então, para finalizar, antes de a gente começar a implementar, eu só quero falar um pouquinho dessas sections que eu prometi aqui para vocês, tá? Bom, quando a gente, o que é que vem a ser a section RO Data e o que é que vem a ser a section BSS? Bom, a section Text e a Data, né? Ela já é mais, digamos assim, intuitiva, tá? A Text deve se chamar code de código, né? Mas eu não sei por que eles denominaram assim. A Text, ela é a seção onde vão ter as instruções. Data é onde vão ter os dados. Mas não é só data que possui dados, tá? Eu tenho uma rodata que possui dados e eu tenho uma BSS que também possui dados, tá? O que é que a gente está informando aqui? Que pegue todos os arquivos, todas as áreas de texto de todos os arquivos OBJs, coloque nesse local, depois pegue todas as seções, áreas não seções, né? Seções de todos os arquivos OBJs e coloque na seção data e por aí vai, tá? Uma coisa que eu não mostrei para vocês aqui, ó, por exemplo, tá? O que é que seria a seção text aqui, ó? Eu defini uma seção text, né? Então tudo isso aqui é seção text porque é código, tá? E aqui, ó, eu tenho uma seção data carregando alguma coisa aqui, tá? Aqui, ó, a seção text vai ser definida pelo compilador e data também. Aqui não tem data, então aqui só tem a seção text. Eu não precisei colocar section text, porque por default ele é section text, tá? Então o que é que ele vai fazer lá no compilador? Ele vai unir todas essas instruções com todas essas instruções. Vai unir todos esses dados, se aqui tiver alguma seção de data também, com todas essas seções de data, e assim sucessivamente, tá? Mas vamos lá, o que são as outras seções de dados? A raw data e a BSS. É o seguinte, num código em C, o que é que vira data, o que é que vira RO data e o que é que vira BSS? Bom, tudo que for variável global e que você já inicialize, tá? Ele vai estar na seção data. Então, é como se eu tivesse um assembler lá, ó, mains db a mensagem, tá? Então ele vai estar numa região data, ok? Tudo que for variável global e não for inicializado com algum dado, ele vai estar numa seção BSS, tá? Então a seção BSS é como se dissesse assim, ó, deixa aquela seção alocada para quando tiver dados,
eu jogar os dados ali dentro, certo? E a ROData é o quê? São todas as constantes, ou seja, é read-only data. São aqueles dados que é somente para leitura. Então ele vai reservar uma região lá para eu ter dados constantes. Certo? Bom, as outras variáveis, variável local dentro de uma função, obviamente, né? Variável local é quando está dentro de uma função, ou parâmetro de função, a gente viu que ela é colocada na pilha, ou em alguns casos, em alguns registradores, tá? Então isso aqui não faz parte da seção de dados. Ok? Beleza? Pronto. Agora já estamos aptos para implementar o nosso kernel. Ok? Bom, então, sem mais delongas, né? Vamos agora começar a implementar nosso kernel. Bom, a gente precisa, primeiro, lá no nosso bootloader, a gente precisa ter uma rotina que vai carregar o nosso kernel para a memória, tá? E mandar executar esse kernel. O que é mandar executar? A gente dá um salto, né, um jump, para a região de memória onde a gente definiu onde vai estar o nosso kernel, tá? Lembrando aqui, ó, que quando a gente vai fazer a link edição, tá? Todos os arquivos eles vão estar juntos, começando pelo bootloader, tá? O bootloader e todos esses arquivos eles vão ser jogados para o setor de inicialização, que é o setor 1 do disco, certo? Então, portanto, o bootloader ele vai estar no setor 1, porque eles têm 512 bytes, ocupa um setor inteiro. Isso garante com que o kernel ele comece no setor 2, tá? Só para lembrar. Bom, e aí o que, que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer o seguinte. A gente vai ter que usar uma rotina da BIOS. Essa rotina ela faz o seguinte. Ela lê setores físicos do disco e joga na memória, tá? Então é exatamente isso que a gente precisa. A gente precisa ler setores do disco e jogar na memória, tá? Que setores são esses? São setores referentes ao nosso kernel, que começa a partir do setor 2, tá? E para onde a gente vai jogar na memória? Um endereço que a gente definir. Eu estou definindo um endereço endereço 1000 em hexadecimal. Como o nosso kernel for 32 bits, tá, gente? Nosso endereço ele vai estar em outra região, tá? Por que eu escolhi o endereço 1000? O endereço 1000 ele já tem um tamanho suficiente para ele ocupar um kernel de 16 bits. Tá? A gente não vai fazer muita coisa para ele. E a gente garante que ele não vai... Primeiro, ele não vai afetar regiões de memória que é utilizadas pelo hardware. Por exemplo, o hardware ele utiliza uma região de memória chamada A000. A gente viu isso quando a gente trabalhou com pixels na tela. Tá? Então, no endereço 1000 não tem perigo nenhum de nosso kernel invadir essa região de memória. Existem outras regiões de memória que são utilizadas pelo hardware. A região 0 é utilizada chamada de tabela de vetores de interrupção. A gente não vai trabalhar com isso, porque a gente vai trabalhar com tabelas de vetores de interrupção, é trabalhado em 16 bits, e a gente só vai usar interrupção em 32 bits. Eu vou falar sobre interrupção de hardware mais tarde. Tá? Então a gente também não tem perigo de invadir também essa região de memória. Tá? Mas quando a gente estiver trabalhando com um kernel de 32 bits, a gente vai jogar em outra região de memória e a gente vai ter muito mais memória para a gente ocupar. Então, o nosso kernel pode crescer à vontade, tá? Então, vamos lá. Então, vamos para esse processo de carregar o nosso kernel para a memória. Deixa eu colocar aqui no nosso código. Vamos lá. Bom, seguinte, tá? A gente vai ter que usar uma rotina da BIOS. Aí eu vou dar uma pescadazinha aqui, tá, gente? Vocês não estão vendo eu pescar aqui porque é difícil de a gente gravar de cabeça, tá? Então, assim, ó. A rotina da BIOS para a gente ler um setor do disco é a rotina 2. Ou seja, toda rotina da BIOS ela é jogada no registrador AH, né? E aí tem alguns outros parâmetros em outros registradores. Então a gente vai ter que fazer um move AH,2 e aí tem alguns parâmetros. Por exemplo, ó, primeiro eu vou dizer, ó, a rotina que a gente vai usar é a rotina 2, então é a rotina de ler setores. No registrador AL dessa rotina,
tá? A gente vai dizer quantos setores a partir de um setor tal vão ser lidos. Eu coloquei 4 porque já é mais do que suficiente para o tamanho do nosso kernel. Nosso kernel não tem nem 200, se eu não me engano, esse kernel pequeno que a gente está trabalhando, inicialmente não tem nem 200 bytes. Então, ele ocupa menos do que, se eu colocasse uma aqui, ó, já era suficiente, tá? Mas nosso kernel vai crescer, tá? Mesmo ainda em 16 bits, então eu já coloquei uma folga aí, tá? Outra coisa, a gente vai dizer qual é o setor inicial que eu vou carregar esse kernel. O nosso setor, como o setor 1 é o setor do bootloader, o setor inicial, que vai estar em CL, se eu não me engano, é o setor 2. Esse aqui é o setor inicial. Depois eu boto os comentários, tá? Bom, vamos lá. Um pendrive, gente, ele não tem setores, tá? Ok? Pendrive tem regiões, mas não são chamados de setores. O que é que vem, da onde vem essa questão do setor, né? Na verdade, antigamente, tá? Os HDs, eles possuíam setores e trilhas, tá? Setores, trilhas, cabeças e cilindros. O que é que, um monte de informação para você localizar uma região lá do disco onde contém os dados que você quer ler fisicamente, tá? Só que a rotina da BIOS, ela emula, né, mesmo num pendrive ou num SSD, né, um disco, um flash, alguma coisa assim, uma memória flash, tá? Ela emula setores, tá? Para se tornar algo compatível, tá? E aí aqui a gente vai trabalhar como se estivesse trabalhando naqueles discos antigos, tá? Então, o setor, a região inicializada do pendrive, ele emula também como um setor 2, tá? Ou desculpe, como setor 1. Tá? Então, portanto, o nosso kernel vai estar a partir do setor 2. Bom, o que mais que a gente tem que dizer? O número do cilindro. Tá. Como eu falei, né? Nos discos antigos tinha cilindros, tinha cabeça de leitura, etc. Tá? E a gente tem que informar isso aqui. Então, ó, essa informação está em CH, vai ser 0. E também a cabeça de leitura, não existe cabeça de leitura, mas a gente tem que informar aqui, está sendo emulado, né? Tem que formar no registrador DH, que também vai ser 0. Ok? O que mais que a gente vai precisar? A gente vai precisar dizer qual é o disco que isso aí vai ser carregado. Mas a gente está trabalhando com um emulador, mas o emulador está emulando um disco também. Tá? E aí a gente viu já que o 0x80, essa informação vai estar em DL. Ó, o 0 é um flop disk, é um disquete. Bem antigão, né? Na época do disquete, não sei se a maioria de vocês aqui, acho que talvez alguns nem ouviu falar ainda. Né? Disquete era uma forma de armazenamento, que a gente chama de forma de armazenamento flexível, né? É aí que vem o nome do disco rígido, que você injetava, digamos assim, né? Inseria a partir de um driver, né? No computador, tá? Então 0 seria o flop disk, tá? 0x80, o 80 em hexadecimal, é o primeiro HD detectado lá, tá? Esse HD pode ser um HD USB, pode ser como é que se diz, um pendrive, tá? Enfim, é o primeiro. O 0x81 é o segundo, e assim sucessivamente, tá? Então vamos trabalhar com uma emulação de um disco ou de um pendrive, então a gente vai botar o 0x80. Bom, depois eu vou ter que dizer, ó, em que endereço de offset, ou seja, endereço de deslocamento, vai estar o meu kernel. Pronto. Como eu disse que o meu kernel vai estar no endereço 1000, tá? Eu posso fazer duas coisas aqui. Eu posso colocar o endereço de deslocamento 0 e o endereço de segmento, lembra disso, em 100. Porque, veja, o endereço final é um endereço de segmento multiplicado por 16, que aí em hexadecimal é acrescentar um 0, então 100 passa a ser 1000, somado com o endereço de deslocamento, 1000 mais 0, 1000. Ou eu posso colocar um endereço de deslocamento de segmento 0 e o endereço de deslocamento, que é o offset, em 1000 em hexadecimal, e é isso que eu vou fazer, tá? Então, ó, vai para o registrador DX,
o endereço de deslocamento aonde vai estar o nosso kernel. Tá, vamos definir no endereço 1000, como eu falei anteriormente, tá? Então bx vai ser 0x1000, tá? Pronto. Olha só, eu vou usar como endereço... Aliás, não. Eu já posso fazer um jump aqui, tá? Eu já posso aqui, ó. Ah, não. Antes disso, eu tenho que rodar a interrupção da BIOS do disco, tá? Então a gente já trabalhou com a interrupção da BIOS do controlador de vídeo, que é o 10. Interrupção da BIOS do teclado, que é o 16. Interrupção da BIOS do disco, porque a gente está trabalhando com o disco aqui, né? A gente está trabalhando com carregar fisicamente dados no disco. E a interrupção que trabalha com disco é a interrupção 13 em hexadecimal. Então a gente vai dar um int 0x13. Aqui ele já vai fazer todo o processo da gente. Vai pegar a partir do setor 2, 4 setores, que vai estar o nosso kernel lá dentro, jogar para o endereço 1000 de memória. Perfeito. E aqui eu dou um salto, jump, pronto. Então, primeiro eu vou dar um endereço de segmento, 2 pontos, o endereço de deslocamento vai ser o 0x1000. Pronto. Feito isso aqui, ele já vai rodar o nosso kernel. Perfeito? Perfeito. Fizemos já o nosso bootloader. Vamos compilar só para ver se não tem erro. Tá? Vamos criar um makefile para esse nosso projeto. Tá? Mas antes disso, tá? Vamos compilar para ver se não deu nenhum erro. Tá? Aliás, eu já tenho um makefile pronto. Eu vou mostrar para vocês ele melhor do que a gente criar do zero. Tá? A gente já criou um do zero, um makefile já no outro projeto, tá? Que foi lá no outro tema, né? O tema que a gente trabalhou de redes neurais, construindo uma rede neural no zero, tá? A gente criou um makefile, tá? Então, quem não souber trabalhar com makefile, vai lá nas primeiras videoaulas aí que tem falando sobre como a gente criar um makefile, o que é que significa cada coisa do makefile. Mas eu ainda vou fazer uma revisadazinha aqui quando mostrar o makefile aqui do nosso projeto do sistema operacional, tá? Mas antes do makefile, vamos compilar. A gente sabe que para compilar esse cara tem que ser em binário flat, né? Então a gente faz um -f bin. O nome desse cara eu chamei de boot. boot.asm boot.bin. Compilou, então não tem nenhum erro. Então agora vamos para o nosso kernel, tá? Primeiro a gente vai fazer o nosso kernel em try, beleza? Vamos fazer o nosso kernel em try. Bom, o nosso kernel em try, deixa eu fazer um detalhezinho aqui, né? Tá tudo certo aqui, tá tudo certinho. Vamos lá, o nosso kernel em try. Nosso kernel em try, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou chamar esse cara de... Eu não vou chamar de kernel in try, por quê? Porque eu já tenho um kernel in try pronto aqui, tá? E se eu for chamar ele, ele vai... A gente não vai fazer junto, ele já tá pronto, tá? Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou fazer aqui, chamar de kernel init, tá? Kernel init. Tá? Tinha chamado de kernel... Eu vou chamar de kernel in try mesmo, tá, gente? Vamos fazer o seguinte, tá? Vou dar um pause aqui. Dar um pause e vou jogar esse kernel in try para um diretório aqui e a gente vai refazer esse cara aqui. Não se preocupe não. Vamos lá, peraí. Pronto, resolvi fazer o seguinte, eu renomeei, tá? Para kernel init e a gente vai criar o nosso kernel in try aqui. Simples assim. Vamos lá. Então vamos chamar esse cara aqui de kernel in try.asm. Ué. Oh meu Deus do céu. Esqueci de apagar, né? rm kernel. Aliás, vamos fazer o seguinte, né? Vamos apagar esse cara aqui. A gente vai fazer do zero. Ok. Bom, vamos lá. Esse cara aqui, né, é 16 bits. Então a gente vai ter que botar o bits 16. Ok? Que mais? Bom, veja só. A gente vai precisar com que... o que é que... Tem uma diretivazinha que eu já vou falar sobre ela, que é a global, tá? O que é que essa diretiva diz?
Lembra o seguinte, que nosso arquivo, tá? Ele vai se comunicar com outro arquivo. Por exemplo, o kernel em try, ele, por exemplo, vai chamar o kamen, tá? Então, e o kernel try ele vai ter um ponto de partida que é o start, tá? Futuramente, a gente vai precisar fazer com que esse start ele seja visto por outros arquivos ou pelo link editor, pelo linker, né? Link editor, pelo linker, tá? Então, quando a gente disponibiliza um endereço de memória, ou seja, um rótulo, né? Endereço de memória não, um rótulo que vai ser chamado por outro arquivo, a gente tem que tornar ele global, tá? Então essa diretiva ela diz o seguinte, ó, se outro arquivo, se eu chamar o kamen que está em outro arquivo, o outro arquivo que desenvolveu o kamen tem que tornar esse kamen global. Por quê? Porque na hora de compilar ele tem que saber, pô, aquele kamen, o kamen existe em outro arquivo, certo? Então ele foi disponibilizado como global, tá? Então a gente vai ter o start, ele vai ser o início do nosso. Por enquanto a gente não vai precisar disponibilizar ele, mas já vamos deixar aqui ele disponibilizado se ele for usado. Se a gente, por exemplo, precisar chamar esse start de outro arquivo. Por exemplo, para que esse start seria chamado novamente. Por exemplo, se a gente der um boot, algum comando de boot no nosso sistema operacional, tá? A gente vai querer voltar para esse start aqui, tá? Então vai ter que ter alguma área do nosso kernel que vai ter que fazer uma chamada para o start aqui. Então, o start tem que se tornar global, tá? E agora, ó, como esse cara vai usar o kamen de outro arquivo, aí eu vou usar o export. Export kamen. Não, então, ó, o que acontece? Ó? Esse cara, ele importa o start para ser usado em outro lugar, né? E esse cara exporta. Não, desculpa. Esse cara... Peraí. Export caminho não. Acho que eu estou fazendo alguma... É isso mesmo. Só confirmando se é isso mesmo, tá? Vamos lá. Desculpe, não é export, perdão. Export tá uma coisa estranha, né? Então esse cara aqui, ó, esse cara exporta, desculpa, ele não importa, ele exporta o start, tá? Esse cara não é export, é externe, ou seja, ele vem de algo externo, ele importa, tá? Esse cara aqui importa o kamen. O kamen está definido lá no nosso kernel.c, beleza? Bom, agora ó, a gente vai ter a inicialização do nosso código. Esse código, a única função dele é ele pode mostrar uma pequena mensagem na tela, tá? Mas o mais importante dele é chamar o kamen, né? Eu estou chamando de kamen, que é o main do kernel, né? O kamen é o main do kernel. Lembre que a gente não precisa ter um main no código C, como a gente faz quando a gente compila algum arquivo C em um sistema operacional, porque esse main ele é definido pelo link editor do compilador C que roda em cima de uma plataforma, que roda em cima de um sistema operacional. A gente que está definindo isso, tá? Então a gente vai chamar de kamen, tá? E quem é que está chamando o kamen? O kamen quem vai chamar é esse nosso código aqui que a gente está desenvolvendo, tá? Esse código do nosso kernel in try. É por isso que o nome é kernel in try. É o código de entrada do nosso kernel, tá? Bom, então o que é que a gente vai fazer aqui? Vamos mostrar uma mensagenzinha na tela só para esse arquivo não ficar cru, tá? Carregando o kernel, alguma coisa assim do nosso sistema operacional. E depois a gente dá um call no kamen para ele rodar o kamen lá do nosso código em C, tá? Então ele começa no start. Bom, lembrando, eu vou ter uma section, lembra da section aqui, tá? O que são as sections? São regiões que a gente vai definir como código ou como dados, para que quando a gente for linkar,
ele organize todas as regiões de todos os arquivos de código em um só lugar, todos os dados de todos os arquivos em um outro lugar. Tá? E futuramente isso vai ser utilizado pelo loader para que ele proteja essas regiões de memória contra escrita ou contra execução. Tá? Então, o Sections Test começa aqui, né? Começa aqui. Na verdade, é o contrário, é Section Text. Ok? E aqui nós temos o Start. Beleza. Bom, o que a gente vai fazer aqui? Vou mostrar uma mensagem. Lembre que para mostrar uma mensagem a gente usa a rotina da BIOS 0x0e. E aqui a gente vai começar. Vamos botar aqui, ó, a mensagem MSG DB. Vamos botar aqui iniciando, carregando o kernel do Imersus. Vamos botar aqui a versão, né? Versão 1.0. Beleza? Vamos terminar aqui a nossa salto de linha. E aqui terminar a nossa string. Beleza. Então o SI vai estar em MSG inicialmente. Tá? E aí vamos fazer um loop para imprimir esse cara. Então vamos fazer um loopzinho aqui para imprimir esse cara, né? Vamos lá. Aqui a gente vai, para fazer um loop, a gente vai botar um label aqui, vou chamar de next char, próximo caractere a ser impresso. E aqui eu vou mover para AL o caractere. Na rotina da BIOS, o parâmetro AL diz qual é o caractere a ser impresso. Ele vai estar dentro do endereço de memória apontado por SI, tá? Ele vai começar em C, né? Como a gente fez nos vídeos passados, tá? E aqui eu comparo, ó, AL é 0, tá? Se a L é 0, terminou a string. Então eu vou para o JZ, sei lá, vamos chamar aqui de... vamos chamar isso aqui de GoToKernel, né? GoToKernel. Então assim, se ele já terminou de mostrar a mensagem, ele vai para o GoToKernel. GoToKernel. Aqui no GoToKernel, eu vou simplesmente fazer um call a main. Ok? Depois de dar um call a main, vamos fazer um jump, um loop infinito. Que mais? Bom, se ele não pular para o kernel, eu vou incrementar o SI, certo? Incrementar o SI, e aí eu vou voltar para o next char. Beleza. Então aqui, né, ele vai imprimir toda a mensagem até chegar, vai imprimir todos os caracteres, carregando o kernel do imerso, versão 1.0, 3 pontinhos, pula a linha e chega no 0 e termina. Certo? Faltou uma coisa, né? A gente dá um int 0x10 para rodar, executar a rotina, né, da BIOS. Ok. O que mais que a gente precisa fazer? Vamos botar a mensagem. A gente botou a mensagem, não? Botamos a mensagem aqui, tá? Só que vamos definir uma section aqui, né? Section de data. Section data, tá? E acho que já acabamos. Acabamos aqui. Bom, fizemos o nosso kernel em try. Então, como é que a gente compila? A gente viu que para compilar esse cara, a gente usa o formato agora ELF32, tá? Então, aqui vai ser kernel em try.asm -o kernel em try.o. Compilou de primeira, não teve nenhum problema.
Agora, vamos criar o nosso print char, tá? Print char que vai ser uma chamada de sistema que a gente vai rodar lá dentro do C, tá? Bom, deixa eu renomear o print char que já tem aqui, ó. Renomear não, né? Print, tirar uma cópia. Print char.asm, chamar de print c.asm. Vamos apagar o print char.asm. E vamos executar, vamos criar nosso print char aqui, tá? Ok. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai implementar esse print char aqui, certo? Vamos lá. Print char.asm. Ok. Bom, vamos lá. Bits 16 também, né? Bits 16. A gente vai criar um print char que vai ser utilizado pelo kernel C. Então, ele vai ter que ser um global. Ok? Para a gente, lembrando, né? Exportar. Não vai importar nada. Isso aqui é uma section text. E aqui a gente começa o nosso print char. Olha só. Lembra o seguinte, isso aqui tem que usar a convenção de chamada CDSL. Lembram disso? Que é a convenção de chamada onde ele coloca na pilha, em ordem inversa, os parâmetros da direita para a esquerda, certo? E como o parâmetro, a gente vai ter um parâmetro que é o parâmetro, que é o caractere a ser impresso, né? Esse print char a gente vai ter o quê? Imprime, né? Aqui, vamos lá, vamos colocar o cabeçalho aqui. Função que imprime um caractere na posição corrente do cursor. Ok. Quais são os parâmetros? Vamos lembrar aqui. Parâmetro, né? Só tem um. Parâmetro. A gente vai ter aqui o caractere, né? Caractere a ser impresso. Caractere a ser impresso. E só. Né? Bom, aí lembrando, né? A gente vai ter que mover o BP, porque a gente vai usar ele, vai alterar ele, né? Para pilha, então a gente vai ter um push BP. Vamos alterar o BP para o início da pilha, para o topo da pilha, né? Onde vai estar o primeiro parâmetro. Olha só, lembrando que quando o C, usando a convenção de chamada CDSL, ele chama o print char, tá? Ele, ao chamar, ele primeiro passa para a pilha o IP, o endereço da próxima instrução, para quando a gente retornar, ele retornar para essa instrução, tá? E aqui a gente coloca o BP. Então ele já colocou 4 bytes na pilha, certo? Só que antes de ele chamar, ele já botou na pilha o parâmetro. Então a gente vai ter que acionar esse parâmetro somando BP a 6. Tá? Lembre que cada vez que a gente empilha, ele subtrai, né, o SP. Tá? Então BP está apontando para o SP, BP mais 6, BP mais 2 vai estar apontando para o próprio valor do BP, né, que está na pilha. BP mais 4 vai estar apontando para o IP e BP mais 6 vai estar apontando para o parâmetro. Tá? Então, ó, como a gente quer imprimir o caractere, né, vai usar a rotina da BIOS 0x0e e em AL a gente vai ter o BP mais 6, né, na memória, na pilha. E vai ser o parâmetro que vai ser o caractere.
BP mais 6. Para quem não está lembrado disso, assiste o vídeo de convenção de chamada, tá? São os 2 vídeos passados, se eu não me engano. Trabalhou sobre isso. Ok. Aí aqui, ó, a gente dá um int 0x10. E aqui a gente retorna. É só isso? Eu acredito que sim, tá? Ah, não, peraí. A gente esqueceu de tirar da pilha o BP, né? De recuperar o valor de BP. Acho que agora aqui está completo. Colocamos o BP na pilha. É isso mesmo, retornando. Pronto. Concluímos aqui a nossa System Call, uma chamada de sistema do sistema operacional que é para imprimir um caractere. A gente vai ter toda a etapa aí de criação das System Calls, a gente vai ter várias System Calls, tá? A gente vai ter System Call de alocação de memória, várias System Calls, ok? Aqui é um System Call bem simplesinha, depois a gente vai separar os arquivos bonitinho, né? Vamos fazer vamos ter uma etapa aí onde a gente vai fazer a nossa organização do código, refatoramento, etc, tá? Bom, vamos ter uma pasta só para System Call, outra pasta só para os drivers, outra pasta só para as arquivos de inicialização, enfim, tá? Mas como a gente está começando aqui, a gente já está fazendo o básicozinho aqui, né? Inicialmente, a gente não fez essa organização ainda. Tá, então, o que falta agora é o nosso kernel.c, tá? Deixa eu ver como ele já está aqui pronto. Vamos renomear para kernel tmp.c. Ok, vamos apagar o kernel.c. Ok. Certo. Agora vamos fazer o nosso kernel, tá? O nosso kernel é o seguinte, o nosso kernel vai ter que enxergar o print char, tá? Então existe uma palavrinha reservada lá no C, ó, assim como o assembly existe o extern, né? No C também existe o extern, né? Porque a gente vai precisar enxergar o print char, tá? Então vamos fazer isso, né? Então vamos rodar aqui. Vamos criar o nosso kernel.c. Então esse kernel.c, que já é o coração do nosso sistema operacional, tá? Esse é o ponto de entrada do nosso sistema operacional. É aqui onde a gente vai desenvolver nossos drivers, é aqui onde a gente vai desenvolver as outras chamadas de função. Tá? Não significa que ela vai ser só em C, né? Vão ter chamadas de funções que vai ser desenvolvida em Assembly, tá? Mas ele é o coração do nosso sistema operacional, tá? Inicialmente ele está em 16 bits, a gente vai depois fazer para 32 bits. E o que a gente vai fazer aqui inicialmente é uma coisa bem simples. O nosso kernel vai só vai imprimir uma mensagem, tá? Ok? Mas aí no próximo vídeo a gente já vai fazer mais coisas. Vamos rodar aqui. Bom, lembre, ele não tem include nenhum, porque os includes usam chamadas de sistema do nosso operacional, ou chamadas de sistemas do sistema operacional. A gente que vai incluir essas bibliotecas, a gente que vai criar essas bibliotecas depois, fazendo, por exemplo, vamos criar um printf do nosso C, ou vamos criar um malloc do nosso C. Então a gente vai ter a nossa stdlib, a gente vai ter a nossa stdio, tá? Fazendo as chamadas de sistemas do nosso sistema operacional. Então, por enquanto, não existe essas libs para a gente, tá? Então é por isso que a gente não vai poder usar nenhuma biblioteca aqui. Então a gente vai ter que ter aqui, ó. A gente já tem uma primeira chamada, né? Uma system call básicazinha, tá? A gente vai poder usar ela aqui, que é o print char, que foi desenvolvido em Assembly, tá? Ela vai receber um parâmetro, ok. Então, extern C é justamente para dizer, ó, esse print char existe, tá? Existe, não dê erro na compilação, tá? Ele está em algum lugar, certo? Ok, aí na link edição que a gente já viu, né, na parte teórica aqui desse vídeo, é que ele vai saber onde está o print char e vai transformar esse print char no endereço de memória, certo? E aqui a gente vai implementar um print
Vamos implementar um print aqui, que vai acabar virando depois também uma chamada de sistema, tá? Onde aqui a gente vai receber um const char msg, uma mensagem, tá? E ele, o que é que esse cara vai fazer? Ele vai usar o print char para imprimir essa mensagem, tá? Então vamos lá, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer o seguinte, ó, enquanto, lembre, isso aqui é um ponteiro, tá? Então, asterisco msg é o conteúdo apontado pelo ponteiro, ou seja, vai ser o início, o primeiro, o conteúdo apontado por esse ponteiro vai ser o primeiro caractere da string, tá? Então, se esse caractere da string for 0, ou enquanto for diferente de 0, né, continue imprimindo. Então, o que, é que ele vai fazer? Ele vai fazer um print char, vamos usar o print char aqui, ó. Eu fiquei tentado a usar o printf, ó. Printf não existe, tá? Asterisco msg, tá? Só que tem um detalhe. O barra n, tá? Ele tem que ser convertido em dois print char. Um print char para o caractere de posição 10 na tabela ASCII e um outro print char para um caractere de posição 13. A gente viu isso, que o 10 e o 13, ele é uma quebra de linha, porque o 13 ele pula o cursor para a próxima linha e o 10 ele retrocede o cursor para o início da linha, tá? Então é isso que o barra n faz no printf lá, tá? E a gente tem que implementar aqui. Então a gente vai ter que ter um if aqui, né? Se o conteúdo de MSG for... Opa, aqui sem querer eu tirei o zero. Se o conteúdo de MSG for 1 barra n, ao invés de eu imprimir o que está dentro do MSG, a gente vai imprimir um 10. A ordem não importa se é o 13 primeiro ou se é o 10, né? E depois um 13, ok? Isso aqui é uma quebra de linha, tá? Quebra de linha. Obviamente que para a gente implementar eu chamei de print, não de printf, tá? Quando a gente for implementar um printf, não sei se a gente vai implementar ele completo, ele tem muitas outras coisas aí para ser implementada, tá? Formatar valor numérico para string, se preocupar com o número de casas decimais de um número float, etc. Então ele é muito mais complexo do que isso aqui, né? Aqui eu só estou imprimindo uma mensagem, uma string simples, tá? E aqui, ó, caso contrário, é que ele vai dar esse printf aqui, né? Eu acho que isso aqui fecha o nosso printf. Só falta agora a gente fazer o seguinte, ó. Vamos fazer com que o MSG, que está apontando para o endereço onde se encontra o primeiro caractere, ele ir para o próximo endereço. Então a gente tem que fazer um MSG mais. Estamos fazendo manipulação aqui com ponteiro, tá? Então o MSG ele aponta para o endereço inicial da string, MSG vai apontar para o próximo, para o endereço da próximo caractere, tá? E ele vai fazer isso até chegar no endereço de memória onde se encontra o caractere nulo, né? O 0. Ok? Bom, aqui a gente vai ter o nosso famoso kmain, que vai ser enxergado lá. Ó, quando a gente compila um arquivo em C, tá? Todas essas funções elas viram global. Aquele global que a gente define lá no nosso assembler. Por exemplo, eu dei um global no print char, né? Para ele poder ser enxergado aqui. Aqui o compilador, por default, já deixa tudo global aqui, tá? Então, não existe nenhuma diretiva aqui ou nenhum comando que a gente precise explicitamente informar isso, tá? Então o nosso kmain ele só vai dar uma mensagem aqui. Então, vamos botar aqui um print. Agora sim, carregando o sistema operacional imersos. O nosso kernel entrar e mostrava uma mensagem carregando o kernel, e o kernel vai mostrar uma mensagem carregando o sistema operacional imersos. Tá? Ok. Pronto. Vamos botar um barra N, a gente já pode usar o barra N aqui. Veja que agora a gente não precisa usar nada de assembler, tá?
Então, qual é a brincadeira aqui? Agora, a partir que a gente for aumentando a complexidade no nosso sistema operacional, ele vai se tornando cada vez mais abstrato, né? Então, a gente vai cada vez mais fugindo da máquina, né? De trabalhar diretamente com a máquina, tá? Então, a gente já vai aqui, veja que aqui a gente já está bem abstrato, a gente já não está mais usando nada de Assembler, tá? A gente ainda vai voltar a usar alguma coisa de Assembler, mas cada vez mais a gente vai usar menos o Assembler, tá? E aqui eu vou botar um loop infinito. Por que um loop infinito? Porque senão, ó, lembre, a nossa arquitetura não sabe quando parar, tá? Então ela vai tentar carregar alguma instrução depois disso daqui, ó, se não tiver um loop infinito, e provavelmente vão ser lixos que vão estar na memória, tá? E aí ele vai acabar travando o computador, né? Ou dando algum problema de exceção, enfim, né? Então, para evitar isso, a gente termina com um loop infinito, certo? Bom, como é que a gente vai compilar o C? Lembrando aqui, ó, para compilar esse cara, né? Eu não vou lembrar de cabeça aqui, porque são muitos detalhezinhos, mas ó, a gente tem um GCC, tá? A gente já compilou o kernel try, a gente compilou o boot e agora a gente vai compilar. A gente não compilou o print-char, né? Vamos compilar o print-char logo. Então, nasm-f bin print-char ponto asm. Não é bin, desculpe. É elf32 print-char.asm -o print-char.o, conforme a gente viu lá nos slides, tá? E agora a gente vai compilar o C com GCC. Lembrando, ó, que a gente tem que ter um M16, porque a gente está trabalhando com 16 bits. A gente tem que ter um F-free standing. Deixa eu ver se eu lembro de qual, tá? Que é para dizer, ó, não estamos usando biblioteca nenhuma. Isso aí é um código de sistema operacional, né? O que mais que a gente vai precisar usar aqui? Deixa eu ver se eu estou forçando aqui para ver se eu lembro de cabeça. Mas eu não vou lembrar, não. Peraí, vamos dar uma olhadinha aqui. Dar uma pescadinha aqui, tá? Como que a gente compila esse cara? Como que a gente compila esse cara? Bom, pronto. Agora a gente vai dizer quem é um arquivo C e quem é um arquivo OBJ. Simples, tá? Então o arquivo C é o kernel.c, e vamos dizer que o arquivo objeto é o kernel.o. Se tudo der certo. Opa, ele deu erro. Type default int declaration print-char. Ele deu erro no print-char? Ah, peraí. External. Na verdade, externe. A gente esqueceu de botar o tipo, né? External void print-char. External não, externe void print-char. Void. Opa. Void. Ok. Opa. Escrevi errado aqui. É print-char. Isso é só para assustar a gente, né? Compilou, tá? Então, já compilamos os 3 arquivos. Então, o que a gente fez? Aquelas 3 compilações que tinham lá no nosso slide, tá? Agora a gente vai fazer a link edição. Também não sei de cabeça, tá, gente? A link edição, a gente vai usar o LD. Vamos dizer que o arquivo ele é do tipo ELF, né? A gente vai fazer assim, ó, para linkar, né? Conforme a gente viu lá no slide também. A gente vai usar o formato ELF. Ó, esse i386 é para dizer que ele está trabalhando com Intel, tá? Que é o x86, que é a arquitetura que a gente está utilizando, tá?
Então, o primeiro arquivo que a gente vai linkar, para linkar a gente usa essa opção "-t" aqui. Primeiro, vamos lá, o nosso arquivo LD, tá? Vamos ver se ele já está definido aqui. Eu tenho um arquivo LD definido, aquele arquivo LD que ele vai dizer como que o nosso código vai estar organizado e em que posição de memória ele vai estar. Eu acho que eu já tenho ele criado aqui. Vamos abrir ele aqui para ver, né? Linker.ld. Tá aqui, pronto. Exatamente como a gente mostrou lá no slide, tá? Então, o nosso código vai começar no endereço 1000, certo? Vamos organizar todas as sessões teste dos nossos arquivos OBJ vão estar tudo aqui inicialmente, em primeiro lugar, tá? Depois todas as sessões datas, RO, data e BSS, tá? Ok? Então, o nosso arquivo LD já está pronto. Então, agora, ó, a gente já pode usar o nosso LD. Voltando aqui, ELF e 386-T. Agora a gente vai dizer qual é o nosso arquivo LD, que é o linker.ld. E aqui tem que ser na ordem. Primeiro vai ter que estar o nosso kernel em try. Nosso arquivo obj kernel em try. Depois vai ter o nosso kernel obj. Depois vai ter o nosso print char obj. Tá? O que mais que a gente vai precisar fazer? E agora a gente vai dar o nome do arquivo que vai ter esses arquivos unidos. Vamos chamar esse cara de kernel.elf. Então, o kernel ELF vai ter já todos esses arquivos unidos. Então, tudo isso aí a gente explicou lá no nosso slide, tá? Ele dá alguns warnings aqui, tá? Mas isso aqui não tem nenhum problema, tá? Veja que o nosso kernel ELF já está pronto. Ó. Nosso kernel ELF já está pronto. Agora, lembrando, o último passo, né? Esse arquivo ELF, ele ainda contém símbolos, ele ainda contém a tabela de relocação, né? Com os nossos rótulos, os endereços dos óssos já foram resolvidos, mas a gente precisa eliminar isso para ele virar um arquivo binário flat, tá? Aí a gente vai usar um objcopy -o binary, e aí dizer quem é o arquivo que a gente quer tirar essas informações do ELF e transformar ele num binário flat. Ok? E por fim, a gente vai concatenar, primeiro, o nosso boot.bin, que é o bootloader, certo? Com o nosso kernel.bin, transformando ele no nosso os.img. Estou chamando de img, que é a imagem do nosso sistema operacional. Tá? E aí eu posso usar o QEMU para emular, ou eu posso gravar esse cara lá, né, no setor inicial do nosso, por exemplo, do nosso pendrive, como a gente fez lá num dos primeiros vídeos que a gente fez, né? E aí ele também vai executar numa máquina que tem suporte modo legacy, tá? Então vamos fazer isso, vamos usar o emulador aqui. Só um detalhezinho antes de usar o emulador, a gente compilou, né, cada arquivo separadamente, a gente linkou os arquivos, a gente usou o objcopy, a gente usou o cat e transformou tudo isso na nossa imagem do sistema operacional. Tá? Obviamente que a gente não vai fazer sempre isso toda vez que a gente compilar, mesmo porque a gente vai crescer, na medida que for crescendo, isso aí vai ficando cada vez mais trabalhoso, né?
A gente vai ter mais arquivos C, mais arquivos assembler para compilar. E a gente vai ter que fazer isso na mão grande. Então vamos fazer um makefile para isso. Então a gente já tem um makefile pronto aqui, ó. Que é exatamente isso que a gente fez agora, só que de forma automatizada, tá? Então makefile. Pronto, olha só. Vamos ver, o nosso makefile faz tudo isso que a gente fez aqui agora. Inclusive tem uma opção no makefile aqui, ó, para rodar o emulador com o nosso arquivo aqui, certo? Então vamos lá, ó. O que é que o makefile faz? Ó? Eu defino o CC como uma variável para dizer qual é o compilador C, a S qual é o compilador assembler, o montador assembler, e o LD qual é o linker que a gente está usando, que é o LD, tá? Aqui são os flags do C que a gente usou, né? Traço M16F freestand, o flag do NASM, que é o traço M ELF I386. A gente usou isso lá quando a gente compilou, tá? E aí o que é que a gente vai querer no final das contas? A gente vai querer, ó, quando der um make it all, a gente vai ter que ter como saída um os.img, tá? Onde é que está a regra do os.img? Vamos lá. Para criar um OSMG, a gente tem que ter um boot.bin e um kernel.bin. A gente não tem ainda porque não foi criado. Aí vamos para a regra do boot.bin. Na regra do boot.bin, a gente tem que ter o boot.as, mas a gente tem. E aí a gente faz aquela compilação que a gente fez. Tá? Fazemos a mesma coisa para o kernel entry. A regra para ter o kernel.entry.asm, né? A gente compila. E a gente compila também o print char. Ok? Depois de feito isso, o que é que a gente vai precisar aqui, né? Aí quando a gente faz isso, tá? Eu já vou ter aí eu vou precisar, cadê? Vamos lá. O boot.bin, para eu ter o boot.bin eu vou ter que fazer isso. Para eu ter o kernel.bin, onde é que está o kernel.bin? Para eu ter um kernel.bin, eu não segui a ordem, vamos lá. Desculpa. Para eu ter um kernel.bin, eu vou precisar de um kernel.elf. Para eu ter um kernel.elf, pronto. Aí eu vou ter que precisar do kernel entry.o, kernel.o e printchar.o. É aí que ele roda essas três coisas que eu acabei botando a carroça na frente dos bois. Tá? Aí aqui nesse momento que ele vai compilar o kernel asm, o printchar asm e o kernel C. Tá? Feito isso, eu já tenho um kernel elf. Tendo o kernel elf, para gerar o kernel bin, ele vai usar o objcopy que a gente fez também, né? Tá? E aí, ó, tendo o kernel bin, ele já tem um boot bin, já tem um kernel bin, ele vai fazer a concatenação do bootloader, que é o boot bin, com o kernel bin, convertendo no os.img. Beleza? Pronto. Então, se eu der um make all, ele vai fazer tudo isso. Então, um make all aqui de novo, né? Eu vou dar um make clean para ele apagar. E vou dar um make all. Ou simplesmente um make. Ele faz tudo, sem nenhum erro, deu alguns warnings que é normal, tá? E agora eu posso usar um make run, que ele já vai rodar o QEMU, tá? Rodando o nosso os.mg sendo emulado dentro de um disco, tá? Lá no nosso carregamento do nosso kernel, a gente usa lá no parâmetro DL da rotina da BIOS que lê setores do disco, a gente usa o 0x80, que é referente a um disco de inicialização, tá? Então, a gente usa o make run. Se tudo der certo, vai rodar bonitinho. Opa, me parece... Olha lá. Carregando o kernel do Imersus, versão 1.0. Isso aqui foi do bootloader, tá? Deixa eu dar um Ctrl F aqui. Então, essa mensagem foi do bootloader, não, desculpe. O bootloader carregou o kernel entry e o kernel para a memória, tá? Essa mensagem carregando o kernel do Imersus versão 1.0 foi do kernel entry e carregando o sistema operacional Imersus foi lá do arquivo C que a gente criou do kernel.c. Ok? Beleza?
É isso aí, gente. Então a gente termina por aqui nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado. No próximo vídeo a gente já vai transformar o nosso kernel em um kernel de 32 bits, tá? A gente vai ter um kernel muito mais poderoso e aí a gente já vai ter que criar os nossos drivers, né? Driver de comunicação com teclado. A gente não vai poder mais usar a rotina da BIOS, essa belezura da rotina da BIOS que facilita bastante para a gente não vai poder usar mais. Então a gente vai ter que construir nossos próprios drivers, tá? A gente vai construir o driver para teclado, o driver para o mouse, o driver para comunicação com o controlador de vídeo, tá? E aí já vai começar a ficar um pouquinho mais complexo, ok? Então, até o próximo vídeo.